Olá, meu querido, boa noite, bom dia, boa tarde. Para mim, boa noite, porque eu estou gravando esse vídeo à noite. Mas para você que vai visualizar o nosso vídeo ao dia, bom dia. Para você que vai visualizar à noite, boa noite ou boa tarde, né? Meus queridos, graças a Deus, estamos alegres, estamos felizes. Nós que somos da família eterna, da família maravilhosa, a família que tem garimpado bastante a palavra de Deus, para que possamos crescer cada dia mais no entendimento, crescer no conhecimento também, não é? O importante é nós estudarmos a Bíblia e entendermos aquilo que nós estamos lendo, para a gente não ficar igual o eunuco, né? Que ele lia, mas ele não entendia, né? Foi preciso Deus enviar um servo dele ali para que pudesse decifrar aquele grande mistério que era Isaías 53. A passagem tratava sobre Jesus, não é? E aonde ele lia, ele não entendia, mas Filipe acabou explicando a ele que aquele ato tinha acabado de acontecer, né, ali em Jerusalém, em Israel. Meus queridos, este vídeo hoje eu quero tratar de um assunto muito importante sobre o engano da Santa Ceia. É isso que você ouviu, o engano da Santa Ceia. Meus queridos, você sabia que pela Bíblia, pelo que está escrito na Bíblia, você sabia que quem participa da chamada Santa Ceia hoje ainda não foi remido pelo sangue de Jesus ou através do sangue de Jesus? Por quê? Porque eles acreditam que ainda são pecadores. Mesmo a gente estando no século 21, no ano 2024, os crentes, porque são ensinados pelos pastores, eles acreditam que são pecadores. Pecadores eram os judeus. Todos nós sabemos disso. Mas quem que colocou na cabeça da humanidade inteira que todos são pecadores? Porque eles não sabem fazer a conjugação de um verbo, ou sabem e não passa isso para o povo. Quando Paulo diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Querido, como é possível alguém pecar ou alguém transgredir a lei de Moisés antes de nascer? Se Paulo está falando porque todos pecaram. Pecaram está no passado, vem do verbo pecar. Se essa conjugação verbal, Paulo diz que estava no passado, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Paulo se referia a quem? Sendo que pecado era a transgressão da lei. Quando Paulo escreveu Romanos, o templo ainda estava de pé ou não? Sim, porque Paulo morreu entre 65 e 67. O templo caiu no ano 70. Então, Paulo estava certo, porque todos que ele dizia eram todos os israelitas, porque só os israelitas é que cometiam a transgressão da lei de Moisés. Então o crente, ele participa da chamada Santa Ceia, porque eles acreditam que a Santa Ceia é capaz de quê? É capaz de tirar o pecado e recomeçar uma nova vida. Para eles é só um mês. A Santa Ceia é só pelo mês elevado. Aí no outro mês tem que tomar a Santa Ceia. Então, se eles acreditam assim,
Então, se eles vivessem na época de Jesus, então, mesmo depois da cruz, eles continuariam acreditando que tinham que participar da Santa Ceia porque não foram remidos. Agora, por que eles acreditam que são pecadores? Sendo que, não se esqueça, abri um parênteses aqui, sendo que pecadores eram os judeus que transgrediam a lei de Moisés. 1 João, capítulo 3, versículo 4. Mas, o que era remissão? Se Jesus morreu na cruz, e na cruz ele disse 7 palavras, e 2 das palavras que ele disse assim: está consumado. 2 palavras. O que estaria consumado? Jesus diz: eis que eu estarei com vocês todos os dias até. O verbo até, na língua portuguesa, quer dizer espaço, tempo, limite. O que é espaço, tempo, limite? Que ele disse que ele não veio destruir a lei, mas ele veio cumprir. Você já parou para prestar atenção por que Jesus disse que ele veio cumprir a lei? Porque os israelitas eram chamados de ovelhas. Por quê? Você lembra que as leis de Moisés começou proibindo certas coisas e liberando outras coisas? Israel estava metido até o pescoço de erros graves contra o Criador. Então Israel não podia ser considerado cordeiros, porque o cordeiro ele não tem a sua vida, principalmente a vida sexual ativa. Ovelha sim. Ovelha sim. Cordeiro não. Aí você talvez nem parou para prestar atenção por que Jesus foi chamado Cordeiro de Deus. Porque Jesus, em matéria de contaminações, ele estava isento. Ele não podia ser ovelha de Deus, bode de Deus, cabrito de Deus. Ele foi o Cordeiro de Deus. Agora o Cordeiro, por isso que ele tinha que morrer como Cordeiro. Porque o Cordeiro é puro, é imaculado. Agora, ovelha não. A Bíblia diz que ali, preste bem atenção, aonde está escrito que ele foi levado como ovelha muda, você tem que prestar muita atenção nisso, nos acréscimos. Ele foi levado como cordeiro mudo e não como ovelha muda. Não como ovelha, como cordeiro mudo. Então, se os crentes de hoje ainda participam da Santa Ceia com aquele discurso do pastor que quem não toma a Santa Ceia está em pecado. Olha só o que eles fazem. No próprio ato de Santa Ceia, eles estão desfazendo do ato que Jesus fez ali na cruz. Todo o trabalho de remissão, ele é jogado por terra na celebração da tal Santa Ceia. Porque o pastor diz que quem não participa da Santa Ceia está em pecado. Mas não foi na cruz que Jesus aniquilou o pecado? Então, se a igreja evangélica, eles acham que são pecadores, eles não acreditam na remissão que foi feita para os judeus. O crente já nasceu remido.
Depois do juízo do ano 70, todos os cristãos, filhos de Deus no Espírito, já nasceram remidos. Tá, mas o que era a remissão? E para quem foi a remissão? Se você olha Hebreus, capítulo 9, versículo 22 ao 26, eu vou ler para você, que eu estou com minha Bíblia aberta aqui. Preste atenção nisso aqui. Irmãos, nós não temos preguiça de estudar a Bíblia, não. Não, nós não temos preguiça. Os maiores críticos dos que divulgam o Evangelho Eterno é porque são preguiçosos espirituais. Não tem tempo para ler Bíblia, para estudar a Bíblia, para tentar entender pelo menos a Bíblia. Olha o que diz Hebreus capítulo 9, versículo 22 ao 26. Presta atenção nisso aqui, ó. Quase todas as coisas, segundo a lei, era na lei. Lembra que Jesus disse que ele veio cumprir a lei? Ele morrendo como cordeiro, ele estava cumprindo a lei, porque era oferecido os animais lá no templo em Jerusalém, uma vez por ano, não é? E aquele sangue derramado dos animais simbolizava a remissão daquele que oferecia sacrifício, os judeus. E ali eles ficavam isentos um ano. Depois tinha que praticar o sacrifício outra vez. Os crentes não, os crentes estão pior, porque a Santa Ceia para eles é remissão, mas eles fazem de mês a mês. Olha que interessante, que triste. Quase todas as coisas segundo a lei se purificavam. O templo caiu, então é purificavam. Não é purificam com o tempo, que o templo não existe mais. Então esse purifica, o tempo verbal aqui, do presente, quando nosso irmão Apolo escreveu Hebreus, o templo ainda estava de fé. Então purifica aqui, o tempo verbal, aqui, presente, está certo. Agora eu e você, depois do ano 70, nós temos que falar, purificavam, porque o templo caiu. Então purificavam com sangue. Por quê? Porque sem o derramamento de sangue não havia remissão. E continua, verso 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores a este. E quem foi o sacrifício superior àquele que estava sendo oferecido lá no templo em Jerusalém? Não foi o de Cristo, querido? Não foi Jesus de Nazaré, na cruz do Calvário, no ano 33 da sua época? Jesus morreu no ano 33, ressuscitou também. Meados do ano 30, entre 33 e 34, porque foi 33 anos e meio o tempo que Jesus ficou entre o povo judeu. Aí continua, porque Cristo ele não entrou em santuário feito por mão de homem, que era figura do verdadeiro, figura, e não a imagem exata. Porém, no mesmo céu, para comparecer agora, em tempo presente, era naquela época, comparecer agora por nós perantes a face de Deus. Apolo era o quê? Judeu. Então esse nós está certo. Nem também entrou para oferecer a si mesmo, muitas vezes, como sumo sacerdote. Presta atenção no versículo 26. Como sacerdote entrava de ano em ano no Santo do Santo com sangue alheio. Sangue diferente. Jesus não. Olha o que aconteceu a Jesus. 26. De outra forma, seria necessário que ele padecesse muitas vezes desde a fundação do mundo. Crente, você que toma Santa Ceia, você ainda está oferecendo sacrifício muitas vezes, todo ano, todo mês. Você não acredita na cruz. Você não acredita na remissão.
Então fala assim, desde a fundação do mundo, mas agora, tempo verbal presente, na consumação dos séculos, tempo verbal presente da época que o templo estava de pé. Na consumação dos séculos, o que Jesus disse na cruz? Está consumado. Na consumação do século, porque se consolidou na cruz, uma vez por todas. Aí você toma Santa Ceia e diz que é para remissão. Você toma Santa Ceia e fala que é um ato que Jesus mandou fazer. Ele mandou você ou os judeus? Uma só vez, por todas se manifestou para aniquilar o pecado através do sacrifício dele mesmo. Você quer que eu desenhe? Mesmo assim, você vai continuar acreditando no que o seu pastor diz. Meus queridos, remir, para você que não sabe, remir significa o quê? Adquirir de volta ou comprar de novo. Comprar de quem? Que Jesus precisava comprar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Comprar de quem? Quem que tinha adquirido os judeus e mantinha eles presos? As leis, as ordenanças de Moisés. Quando você olha Romanos capítulo 5, o verso 13 ao 17, depois você vai até o 21, era comprar de quem que Jesus estava comprando? Era comprar de um imperador. E quem era esse imperador? O imperador era Moisés. Era ele que foi chamado de príncipe daquele mundo. Era ele que foi chamado príncipe daquele século, porque ele era o guardião, o guardador da lei. Tá, mas todo imperador ele tem um império. O imperador era Moisés. Moisés era o guardador da lei, era o inquiridor da lei, o cara que, não é, a responsabilidade de o guardião, vamos dizer, como o STF aqui no Brasil, não é? Então Moisés era o guardião. Tá. O guardião era Moisés. Tinha que comprar dele, ele era o imperador. Então, quem era o império? Todo imperador tem um império. O império, 2 Coríntios 3, 7 e 9, fala que o ministério da lei era um ministério de morte. Então, a morte era o império. O imperador era Moisés. E esse império, não é, chamava-se ministério da lei, que era o ministério de morte. Agora, queridos, uma coisa eu falo para vocês. Entendendo hoje o evangelho eterno, agora eu percebo que as pessoas que precisam de religião é porque não acreditam no sacrifício vicário de Cristo lá na cruz do Calvário. Então a ceia, a chamada Santa Ceia, ou a Páscoa judaica, que para nós é Páscoa judaica, foi um símbolo da confirmação da remissão dos pecados que seria obtido ali na cruz. Então, querido, quando você observa o versículo 26 e o versículo 28, no código da Santa Ceia ali, Santa Ceia não, da Páscoa judaica, da ceia, não tem nada de santa, era ceia ou Páscoa judaica, que nada mais era do que um memorial, um lanche que eles faziam, mas aquele lanche ele tinha um simbolismo, e o simbolismo era o quê? Para que os irmãos pudessem entender o que Jesus falou. Quando Jesus diz, isto é o meu corpo, era o pão e o vinho.
ou seja, a carne e o sangue. Então aquele simbolismo, quando ele diz, fazei isto em memória de mim. Você percebe que está escrito fazer isto e não isso. O que tem a ver? Porque isto era um simbolismo e não um mandamento. Se tivesse escrito fazer isso, aí seria um mandamento. Agora eu entendo, queridos. Agora eu entendo. A blasfêmia que é participar dessa chamada Santa Ceia. Quando Jesus diz fazer isto em memória de mim, não era para você continuar celebrando um ato. Era para você pegar aquele gesto de dividir o pão. Mas isso a igreja evangélica não ensina. Eles pegaram para eles que fazer isso, fazer isto e não isso, para eles, esse isto é celebrar o que? Aquele cerimonial. Mas não. Fazer isto era dividir o pão. Mas era para a Páscoa judaica. Dividir o pão, sim, era para manter o povo ativo em amar o seu semelhante como se fosse a ele mesmo. Então, esse é o engano da Santa Ceia. Quem acredita, pratica a Santa Ceia, é porque não acredita que o ato ali na cruz aniquilou para sempre todas as ordenanças da lei e as pessoas, infelizmente, não percebem isso porque os pastores cuidam em manter o engano nas pessoas. Então esse é o vídeo de hoje, o engano da Santa Ceia. Deus abençoe você, abençoe a todos nós. Irmãos, corra nas outras redes sociais, tá? O TikTok, tá? Eu tenho 2 canais lá, tá bom? O TikTok Lite, né? E o TikTok normal. Vai lá, aperta o coraçãozinho, dá um joinha lá, tá bom? Compartilhe também. Aqui na nossa plataforma principal, aqui no nosso YouTube, se inscreve no canal, tá bom? Sempre comente, compartilhe e também aperte, ó, o joinha aí, tá bom? E Deus abençoe. Facebook, eu estou lá também no Face, né? E Deus abençoe a todos para a honra e glória do nosso Senhor. Amém?